Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu creio que existem dois níveis distintos. Quando a Bíblia fala de raiz, fala de algo que está oculto. A raiz se desenvolve onde? Debaixo do solo. Só que a Bíblia fala de uma raiz que brotou. Quando a semente germina, a primeira parte que vem da semente no momento que germina é a raiz. A primeira coisa que se forma é a raiz. Isso está fora da vista. Mas quando a Bíblia usa o termo brotar, Jesus em Marcos 4 fala de alguém, diz que o reino de Deus é semelhante a alguém que plantou uma semente. A Bíblia diz, e a semente brota. Então primeiro vem a erva, depois a espiga, o grão cheio na espiga. Então ele começa a falar agora de um processo que é visível, está fora da terra. Há um nível de amargura onde a gente está só na raiz. Normalmente, enquanto estamos nesse nível de ofensa, as pessoas não estão vendo aquilo que está nos machucando. Mas quando a raiz brota, a Bíblia diz, além da perturbação individual interior, ela vai perturbar muita gente, porque agora ela se torna visível. Quando essa raiz virou planta, nós começamos a envenenar a vida de quem está perto. Como saber se alguém passou do estágio da raiz para a planta? É só observar o que essa pessoa fala. Pessoas feridas o tempo todo estão se queixando daquilo que lhes aconteceu. Então, você não precisa ter nenhum discernimento profundo para perceber que de fato alguém está ferido, está com amargura, ou se ele já saiu da raiz para a planta. Outro dia um falou para mim, pastor, eu já estou no modo árvore. O negócio já tomou muita expressão. Então a pergunta a ser feita, para mim e para você, não é mero e simplesmente, puxa, então é perdoar para matar isso? Eu gosto de dizer, o que uma raiz precisa para sobreviver ou para morrer? Sobreviver, ela precisa, estamos falando da raiz, não do resto da planta, de escuridão. A raiz exposta ao sol, ela morre. Na parábola do semeador, Jesus fala de uma raiz que, porque a semente caiu num solo pedregoso, ela não se aprofunda, então quando sai o sol, ela se seca, morre. O que você precisa para manter a raiz de amargura viva? Manter isso escondido no seu coração. O que você precisa para que ela morra? Trazer a luz. E trazer a luz é abrir o coração. Não só diante de Deus de forma honesta, mas diante das pessoas. Uma coisa fantástica e poderosa do discipulado é que essas conversas não nos protegem apenas por causa dos conselhos que podem ser dados, mas muitas vezes quando a gente identifica, reconhece, admite aquele problema, Deus pode tratar naquilo. A Bíblia diz que um anjo pega um abraço do altar e toca na boca de Isaías. Por quê? Porque ele fez uma oração dizendo, eu sou um homem de lábios impuros. Deus só pode trabalhar naquela área da minha e da sua vida, que a gente admite problema, ou necessidade. Então quando isso é exposto, pode haver cura. O problema é que a pessoa não expõe na hora da raiz. E quando depois brota, é um outro nível de exposição, que em vez de nos trazer cura, começa a envenenar as pessoas que estão à volta. Qual é a hora de você expor? Quando ainda está raiz, no nível interno. Quando você tem que superar o sentimento. Pastor, e agora que já brotou? Eu tenho dito para alguns, fecha a matraca, boca fechada. E resolva isso agora de forma diferente. Ou com outras pessoas e não aquelas que você já estava envenenando. Mas, uma outra coisa que a gente precisa reconhecer é que toda raiz precisa de água, umidade. No ambiente seco ela não sobrevive. E alguém disse, é lógico que água num bom sentido na palavra, sempre fala da ação do Espírito da palavra, mas água como alimento para esse tipo de raiz não tem nada a ver com Deus. E aqui eu acho que é onde entra uma atitude que é comum a todos nós, a natureza humana, autocomiseração. A gente gosta de fazer de vítima. E cada vez que alguém revive a ofensa e conta para os outros, e fala do como isso foi doído, você está simplesmente mantendo essa raiz umedecida para que ela permaneça viva. Nós precisamos aprender com a sabedoria daquele versículo apócrifo, tirado do desenho da Disney, Let It Go. Deixa esse negócio embora. Vamos permitir que Deus toque e trabalhe em nossas vidas. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Só quem vive a amargura sabe o quão doloroso é esse processo.
Mas Deus não queria, para começo de conversa, nem que você tivesse entrado nele. Ele nos orientou a ter o cuidado conosco e com pessoas que estão à volta. É por isso que Jesus falou, se você sabe que seu irmão tem algo contra ti, deixa sua oferta de lado, vá ajudá-lo. Porque a gente tem que cuidar da gente e dos outros. Não podemos permitir esse espírito de Caim, que fala para Deus, por acaso sou guardador do meu irmão? Deus está dizendo, deveria. E nós precisamos ter um ambiente, uma cultura, onde não apenas a gente decida perdoar, mas o tempo todo a gente promova esse ambiente de amor e perdão, que não vai permitir soldados feridos no nosso meio. Quem está entendendo, diga amém. Mas pastor, todo mundo tem essa força de vontade, essa maturidade emocional de perdoar. Eu costumo dizer, o perdão é antes de mais nada um ato de fé. Em Lucas 17, eu quero terminar lendo esse texto. Em Lucas 17, a partir do versículo 1, Jesus tem uma conversa com seus discípulos que ela é no mínimo desafiadora para nós. Verso 1 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço. Algumas traduções dizem escândalos, essa palavra tem a ver com tropeço. Mas ele diz, mas ai de quem é responsável por elas. Então, primeiro, Jesus não prometeu que não haveria escândalo ou tropeço. Ele disse que ia tratar com as pessoas que as promovessem. Mas a gente vive um evangelho ingênuo, de que não existe nenhum tipo de perigo. Gente, as pessoas hoje comem e bebem qualquer porcaria de ensino na internet, né? Sem lembrar que a Bíblia diz, haveria vento de doutrina, haveria falso profeta, haveria falso mestre, haveria espíritos de demônios, né, promovendo engano. A gente baixa a guarda demais em coisas que Deus pediu para a gente, fique esperto. Aí a gente cria uma cultura de que dentro da igreja a gente não vai se ferir. Outro dia uma pessoa falou para mim, no primeiro ano do meu ministério, ela tinha tido um problema sério, um barraco com outras pessoas da igreja. Eu já tinha tomado conhecimento da coisa, mas ela chega para mim e diz, pastor, estou saindo da igreja. Eu olhei, fiz cara de quem não sabia nada e falei, por quê? Ela disse, porque não tem amor nesse lugar. Eu falei, você deve estar falando isso por causa do que aconteceu com fulano e com Beltrano. Ela falou, então o senhor já tomou conhecimento, é isso mesmo. E eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Então estou saindo da igreja. Eu falei, irmã, fica à vontade. Não tinha o pastor Eibe na minha vida na época ainda. Olhei para ela e falei assim, fica à vontade, só vou pedir uma coisa. Ela falou o quê? Eu falei, seja coerente com você mesmo. Passa em casa, faça as malas e largue seu marido e seus filhos. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse, como homem de Deus daria esse tipo de conselho? Eu falei, não é conselho. A senhora chegou a uma conclusão que a senhora disse que é lógica e correta. Então sustente ela até o fim. Porque se a senhora não pode ficar nessa igreja, porque aqui não tem o amor, e a sua definição de amor é um barraco que aconteceu esses anos todos, lá na sua casa tu faz barraco com seu marido, com seus filhos todo dia. Então lá também não tem amor, vaza. Ela me olha primeiro assustado, daqui a pouco ela começa a segurar a cara de risa, diz, o senhor me pegou, né? Eu falei, peguei de jeito. Eu falei, criatura, um ambiente de amor não é um ambiente onde a gente não tem problema, é um ambiente onde a gente resolve os problemas. A definição de amor é isso. Então você que está chegando, eu vou fazer uma promessa que eu faço na minha igreja, porque eu sei que vai cumprir aqui também. As pessoas vão falhar com você. E o importante é que você esteja pronto e preparado. Dizendo, e daí? Eu não vim esperando perfeição, eu vim disposto a andar no amor de Deus. Se a pessoa, outro dia o cara falou para mim, pastor, o cara tem que ser muito carnal para ter falhado comigo desse jeito. Eu falei, e você que é tão espiritual, não tinha que ter perdoado ele e ajudado essa coisa a avançar? Mas a verdade é que o que eu e você precisamos não é só esclarecer essas coisas assim nesse nível racional e emocional. Perdão é um ato de fé. É uma manifestação de misericórdia, não tem nada a ver com merecimento. Efésios 4:32 diz que nós temos que perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ele perdoou porque a gente merecia? Não. Ele perdoou só porque diz, não, esse nível de ofensa está mais fácil para mim? Não. O que ele fez? Ele manifestou misericórdia. Um dia uma pessoa me perguntou, a pessoa fez tudo isso e o Senhor, além de perdoar, ainda vai pagar o mal com o bem? Eu falei, vou. Ele falou, por quê? Eu falei, bom, além de Deus ter mandado, o que ela fez revela quem ela é. O que eu faço revela quem eu sou. Por que eu vou deixar que ações de outros definam quem eu sou? Mas quando a gente explica e o discurso parece todo inteligente, você diz, na hora de praticar, você não vai conseguir só com o bom raciocínio e só com as emoções. Perdão é um ato de fé. Então Jesus diz, é inevitável que venham escândalos ou tropeços. E eu e você temos que saber que é inevitável, vai acontecer em todo lugar.
Aí ele diz, seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Gente, Deus vai lidar com quem causa tropeço? Vai. Mas calma aí, não alimenta sentimento de vingança, dizendo que ele vai pagar por isso. Olha o verso 3. Tenham cuidado, repete comigo, tenha cuidado. A gente não está cheio de advertência para isso, mas a gente acaba ignorando. Ele diz, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe ele. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para te dizer, estou arrependido, perdoe. Verso 5 diz, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Gente, esses caras estavam andando com Jesus. Tem gente que acha que eles começaram a operar milagres só depois do dia de Pentecostes. Não. A Bíblia diz que eles já discutiam entre si quem era o maior, porque eles curavam enfermos, expulsavam demônios. Esses caras viam milagres. Quando Jesus dá uma ordem de perdoar até 7 num dia, não é nem a dos 70 vezes 7, do outro texto. Pedro, eu imagino, junto com aquela turma, não sei porque eu boto sempre Pedro liderando o sindicato dos que fala rápido e sem pensar, né? Olha para o Senhor e diz, aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo? Senhor, restar o morto, limpar o leproso, levantar o paralítico, abrir o olho do cego, ouvir do surdo, tudo bem. Mas perdoar nesse nível, damos conta não. Aumenta a nossa fé. Eles estão dizendo, nós não temos fé para se mover no nível do que o Senhor está dizendo. Então perdão é um ato de fé? É. Agora o que é que Jesus respondeu quando eles pedem para aumentar a fé? Versículo 6. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam essa moreira, arranque-se e transporte-se, ou transplante-se ao mar, e ela obedeceria. Eu tenho visto muita gente dizer, se você tiver uma fezinha, do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda. Aliás, a NVI cometeu esse deslize, de traduzir, se tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda. Do original nunca falou de um tamanho. Gente, se Jesus uma hora elogia a grande fé de uns, e outra hora ele repreende a pequena fé de outros, está dizendo que a grande fé produz resultado, a pequena atrapalha. Ou uma fé que não é suficiente, não te leva a lugar nenhum. Agora em outro lugar ele vem e diz que uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Ele está sendo incoerente com ele mesmo. O original nunca definiu o tamanho, diz fé como grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? A menor das sementes. Mas Jesus não está discutindo o tamanho da fé. Eles estão dizendo, aumenta-nos a fé. A pergunta é como podemos multiplicar? Jesus pega uma lei da natureza e diz, você pega uma semente, e por menor que seja, quando você planta, você vai colher e ter mais do que o que você tinha. Em outras palavras, comece usando o pouco que você tem, e você vai ver aquilo que você tem se multiplicar. Ninguém vai desenvolver fé por perdão, a não ser perdoando. Então nós precisamos tomar a decisão de colocar o sentimento de lado e dizer, se o Senhor me desafiou, está ao meu alcance, eu posso, eu consigo e não preciso fazer sozinho. Então nós podemos entrar nesse lugar.